bom dia, colegas vereadores, presidente Marisol, colegas que nos acompanham pelas redes. Faz tempo que eu não abordo o tema da educação e eu acho importante, né? Para mim é um tema importante por formação, por pesquisa, e eu quero abordar um tema relacionado à educação e depois tratar da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e aqui da nossa cidade. Dizer que eu entendo que educação e o que se refere à educação é uma política pública essencial, né? Todos os dias que precisa ter investimento, que precisa ter prioridade política, decisão efetiva. Eu não sou dos que faz discurso político aqui na tribuna que educação é prioridade e que governos correlatos dos partidos de direita e de extrema direita privatizam a educação, como o governador Ratinho Júnior faz no Paraná, o governador Tarcísio pretende fazer em São Paulo e o governador Zema em Minas Gerais. Então vamos só para nós posicionar. Eu entendo que a educação é política pública essencial e precisa ser feita pelo Estado. Mas eu não quero falar nem do Paraná, nem de São Paulo e nem de Minas. Eu quero começar falando de Caxias do Sul. Eu ouvi aqui na tribuna os colegas da base do governo Adiló e o jornal divulgando a criação de um espaço de apoio à aprendizagem, o CEMAP, né? Um espaço que foi criado no centro da cidade e que tem como objetivo fomentar um ambiente educacional inclusivo, acolhedor, com o público-alvo estudantes com os transtornos e dificuldades de aprendizagem, com TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, entre outros. Então foi apresentado aqui vários slides sobre o CEMAP. Em média, são realizados vereador Scalco e vereador Bressan, meu presidente da Comissão de Educação. Olha só, a projeção, 3.000 atendimentos por mês, num atendimento que é em 2 turnos, manhã e tarde, das 8 às 12 e das 13h30 às 19h. E tem um diagnóstico aqui do número de escolas que o CEMAP vai atender, 117 de manhã, de estudantes, né? 141 à tarde, anos iniciais, anos finais. Vamos lá. Primeiro que tratar de inclusão em Caxias é um tema bastante antigo. Lá no governo Pepe Vargas, em 1998, quando a Rosionice era a nossa secretária de Educação, nós iniciamos com um projeto que era o Vinculação. Nem tinha os marcos legais da inclusão. E nós já fazíamos isso. Acho que a Rose não era da educação, mas já estava no governo e pode... Já vou considerar a parte, vai trazer relatos sobre isso. O governo Sartori, com os marcos legais, foi continuando, o governo Alceu. E eis que nós chegamos aqui, com um número cada vez mais necessário de atendimento de crianças, de estudantes com déficit de aprendizagem. Mas aí eu tenho alguns questionamentos, porque do contrário vai ficar muito eleitoral, né, gente? Ficar muito na cara. Primeiro, eu sou doutor em educação. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de saber, que eu não escutei, é qual é o regimento e o projeto pedagógico do CEMAP. Como educador, a gente precisa saber qual é o norte ou o sul desse espaço. Mas aí tem uma outra pergunta. Vamos pensar no seguinte. Uma criança lá do Rubem Bento Alves, do Vila IP, ela tem dificuldade, ela tem TDAH. Ela estuda de manhã. Só que o CEMAP é aqui no centro da cidade, perto de uma parada de ônibus. Eu até gostaria de saber, num pedido de informação, diz que tem um custo, vão adesivar, vai ficar super bonito aquela estrutura. Mas essa criança, para ela vir do Vila IP, o estudante com TDAH lá do Rubem, até o CEMAP, que é aqui no centro, ela vai precisar de uma passagem de ônibus, uma para ela e para a mãe. Num cálculo aí de ida e volta, são 30 pila, mais ou menos. Quem é que vai custear? São 3.000 atendimentos por mês. Porque fica muito para inglês ver, né, gente? Do contrário. Aliás,
Pelas informações que eu tenho, o maior número de crianças e estudantes que precisariam disso estão na Zona Sul. Mas daí se faz no centro, sem nenhuma estrutura de atendimento e de deslocamento dessas crianças. Aliás, segunda-feira foi feita uma reportagem do Jornal Pioneiro e para trazer as crianças, vereadora Gladys, foram buscar na escola de carro, porque chegou na hora do atendimento, as crianças não estavam lá. E se a mãe trabalha ou o pai trabalha, daí quem é que leva? Porque as pessoas trabalham, né? Uma mãe que é doméstica, um pai que é Uber, daí como é que faz? O atendimento não é no bairro. Ainda, eu tenho uma outra pergunta. Tem CNPJ, o CEMAP, para buscar recursos do governo federal? Porque daí a gente reclama que não tem recurso. Então, eu gostaria de saber, são 3 anos e 6 meses de governo, mas foi inaugurado agora, assim, às vésperas. Lembrando que esse espaço não vai atender as crianças, o foco não é autismo. Ao menos não foi o que eu entendi na leitura dos materiais. Então, são vários questionamentos que eu tenho. Uma parte. Que nós precisamos buscar as informações para nos munir e isso não ser uma medida eleitoral que na prática não vai conseguir atender ninguém. Vereadora Rose Frigério. Obrigada, vereador. Eu estive lá, né? Conversei no dia da inauguração com a secretária, porque eu também não conhecia muito bem o projeto. Mas, inclusive, até conversei, isso seria mais ou menos como vinculação. Foi me dito que não, né? Inclusive, depois eu descobri que tem críticas à vinculação, que era quem, na prática, atendia essas crianças e era descentralizado. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu recebi muitas demandas também, vereador, muitas, de situações de pessoas que precisam ir, de crianças, de adolescentes, mas que a família não tem como encaminhar ali para o centro, né? Então, o que é importante? É importante que o governo invista nessas pessoas, porque centenas, quando nós fizemos no início do ano passado aquele debate sobre a segurança nas escolas, uma das coisas que mais apareceu da comunidade escolar, das famílias, das direções, de todo mundo que trabalha com a educação, era essa questão do atendimento às crianças que estão na fila ali para atendimento, tanto especial como psicológico, como, enfim, é muito grande essa demanda represada de muito tempo. Então, eu acho que isso é importante a gente debater, mas realmente eu não me lembro ali se a secretária me falou se era 60 ou 80 vagas, alguma coisa assim, mas realmente é muito pouco ainda para tudo que precisa. E sim, não é, né, para autista, isso foi esclarecido lá e tudo. Mas a minha preocupação é realmente essa. As pessoas que têm mais vulnerabilidade não vão ter acesso, porque as pessoas não têm dinheiro. Eu queria falar outra parte, eu acho que não vai dar outro tema, né? Nem eu vou conseguir. Mas nós deixamos para outro momento, isso. então. Acho que vamos ficar nesse, Obrigada, né? vereador. Obrigado, vereadora. E ainda eu pergunto, a informação que eu tenho é que as escolas têm que escolher 2 crianças, é assim? Porque se a ideia, e eu acho que é super importante, eu venho louvar, eu acho que tem que fazer, nós precisamos de investimentos efetivos nessas áreas, nós temos um déficit de aprendizagem enorme em razão da pandemia, de várias situações, da falta, por exemplo, de equipes na área da saúde para buscar um diagnóstico efetivo para as crianças que têm autismo, por exemplo, só que não dá para ser uma medida eleitoreira para inglês ver, porque é o que está aparecendo. Sua parte, vereadora Tatiane. Vereador Lucas, eu acho que é muito importante, né, que a gente tenha esses serviços, né, e desde o início foi deixado claro que o público-alvo são todas aquelas crianças que tenham dificuldade de aprendizagem, não é específico para autistas, mas também atenderá autistas que têm dificuldade na aprendizagem. E o mais bacana, o mais legal, e eu acho que a gente pode fazer isso, é ir em loco visitar.
porque o projeto em si ele é inovador. A gente pensar em uma equipe multidisciplinar de servidores públicos que estarão atendendo não só as crianças, mas atendendo os professores, atendendo as famílias, isso é um serviço de extrema importância. Então fica aqui o meu convite, né, para que as pessoas conheçam a localização do imóvel, se deu justamente por ser um local de fácil acesso, parada de ônibus, região central. Bom, se abríssemos um espaço na região sul, como é que fica para o pessoal da Zona Norte acessar o serviço? Então, acho que uma visita em loco seria bem importante. Obrigado, vereadora. Além da visita em loco, a senhora, como líder do governo, não respondeu. Não adianta ter um espaço que é maravilhoso se o povo não tem dinheiro para ir, se o governo cria o projeto e não subsidia, porque aí vocês seguem nessa lógica do mandarinato, né? Vocês vão fazer um lugar bonito no centro, enquanto na Zona Sul, vereador Bressan, a nossa região na cidade, que é a que tem mais gente com problema, as crianças não vão poder ir, porque o governo criou uma medida que parece ser eleitoreira. Obrigado. Declaração de líder, bancada do Progressistas, na tribuna, vereador Adriano Bressan.